Olá amigos, meu nome é Marcelo Ribeiro e eu vou trazer para vocês a partir de agora um tutorial completo sobre o uso do OBS Studio, um programa open source de código aberto gratuito que é um dos mais utilizados atualmente para transmissão de lives. Esse é um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc, uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Vamos lá? O OBS Studio, como eu disse, é um programa de código aberto. O que é um programa de código aberto? É um programa onde os desenvolvedores colocam para todo mundo ver as linhas de programação do programa. Isso permite que você possa modificar essas linhas de programação. Você pode acrescentar coisas ao programa, você pode retirar coisas do programa. Por isso, até é interessante, além de você visitar a página para fazer o download e instalar no seu computador o OBS, é interessante de vez em quando você visitar a página oficial do software, porque existem várias possibilidades, existem vários novos plugins que outros desenvolvedores criaram e colocam à disposição de todos os usuários do OBS Studio. Isso é que é uma coisa muito bacana do open source. Mas como é que o OBS trabalha? O que ele precisa para trabalhar? Bom, inicialmente ele precisa estar instalado no seu computador e ele trabalha com cenas. Essas cenas são feitas através de fontes. Você vai preparar essas cenas através de fontes. Que fontes? Podem ser fotografias, podem ser sons, podem ser vídeos pré-gravados e editados, podem ser câmeras. A sua webcam, por exemplo, do computador, pode ser já uma fonte de câmera que vai ser colocada em uma dessas cenas. Se você tiver uma webcam externa via USB, ele também reconhece essa webcam. No caso de você querer utilizar câmeras profissionais, também pode. Porém, você vai precisar de uma placa de captura. Aqui eu tenho um exemplo de uma placa de captura para 4 câmeras via HDMI. Essa placa é colocada dentro do slot do computador, tem que ser um computador desktop, e você acopla ali 4 câmeras independentes, ele vai reconhecer como 4 entradas de câmeras diferentes. Aí você me diz, espera aí, meu laptop tem uma entrada HDMI, eu posso ligar a minha câmera profissional ali nessa entrada HDMI? Não, porque na verdade, apesar de ter uma entrada HDMI, na verdade ele não é uma entrada, é um plug, não é isso? É uma fêmea para você plugar um cabo HDMI, mas é uma saída, simplesmente é uma saída. É para você ligar o seu notebook a um projetor, ligar o seu notebook a um segundo monitor, um monitor maior, mas ele não é entrada. E para o OBS trabalhar com câmera, ele precisa que esse sinal da câmera entre nele, tá? Por isso você precisa de uma placa de captura. Eu mostrei aqui um exemplo de uma placa de captura para um computador desktop, mas no caso de computadores notebooks, você pode usar placas de capturas ou mesas de captura externas. São vários modelos no mercado, mas de qualquer forma é bom que você entenda que para você colocar o sinal de uma câmera profissional dentro do OBS, ele precisa de uma placa de captura. No caso de você trabalhar com um notebook da Apple, por exemplo, uma placa de captura interessante e com custo relativamente baixo é essa daqui, que é o Mini Recorder. Você pluga isso daqui à sua câmera via HDMI, está aqui a entrada HDMI, e depois você liga no seu notebook da Apple via Thunderbolt 2, que tem uma velocidade super rápida. Aí você me diz, e se eu quiser uma segunda câmera, posso usar no mesmo notebook? Sim, mas se você quiser usar uma segunda câmera com esse equipamento, você vai precisar de um segundo mini recorder. Você coloca uma câmera em cada um deles e ele vai reconhecer como câmera 1 e câmera 2 na hora que o OBS for montar as cenas. A gente vai montar umas cenas aqui de exemplos, inclusive fazendo simulações e transmissões para o YouTube e Facebook, e você vai ver que ele identifica as câmeras que estão plugadas no seu computador. No caso de uma webcam, se você já tem uma webcam embutida no computador, ele já identifica e você pode escolher ou não essa fonte de entrada de vídeo
para uma das cenas. Você pode, por exemplo, ter uma câmera externa ligada a um mini recorder, no caso do Mac, ou ligada numa placa de captura, no caso do PC, além da sua webcam. Quer dizer, você pode ter uma entrada de webcam para mostrar você. Você quer fazer uma live, você aparecendo na live, você pode usar a tua própria webcam. E quer também mostrar um show, né? Você vai da tua imagem mostrar uma outra imagem capturada por uma outra câmera. É uma outra entrada de câmera que ele também reconhece. Além disso, como eu disse, você pode usar vídeos pré-gravados e editados, já sonorizados, como uma fonte de mídia. Isso tudo vai ser usado para quê? Para rechear as cenas que você vai usar na transmissão e vai mandar esse sinal já pronto, trabalhado e finalizado para o YouTube simplesmente transmitir ao vivo. As possibilidades para a criação de cenas com a utilização dessas fontes é muito grande. Você pode, por exemplo, criar imagens em PNG com transparência de fundo de um QR Code para mandar para o teu site, que você aplica em cima da imagem na hora da transmissão. O OBS trabalha com layers, então você pode aplicar vários layers de várias fontes, uma em cima da outra. Vamos dizer que você queira fazer uma animação de um logotipozinho rodando que você criou em Chroma, não é isso? Com fundo verde. Você joga num dos layers, aplica o filtro de chroma key, ele desaparece o fundo e você tem só o logo rodando. Então, como eu disse, você pode colocar imagens estáticas, você pode colocar textos correndo na tela, pode colocar animações que entram e saem, tudo isso controlado dentro do OBS para que, na hora da sua transmissão, ela já vá limpa e completamente pronta para o YouTube simplesmente fazer a transmissão. Você vai criar toda a sua transmissão no OBS e simplesmente jogar para o YouTube, jogar para o Facebook, jogar para uma outra rede social, para o Twitter e qualquer uma outra. Vamos então agora colocar a mão na massa e começando com a instalação do programa no seu computador. A primeira coisa a fazer é instalar o OBS no nosso computador. Para isso, vamos ao Google, colocamos aqui OBS Studio e ele já vai oferecer aqui baixar OBS Studio em português. Você pode, logicamente, escolher outras línguas aqui embaixo, na própria página do OBS. Você escolhe entre inúmeras línguas se você quiser instalar em outra língua. Mas aqui a gente já vê Windows, Mac e Linux. Como eu estou acessando a página por um computador de Windows instalado, com Windows instalado, ele já me oferece a instalação para Windows. Basta clicar aqui no baixar instalador. Aqui existem outras opções para baixar um zip, baixar via torrent, baixar um instalador para 32 bits, se o seu Windows é 32 bits, se o seu computador trabalha ainda com 32 bits, ou simplesmente baixar instalador. Ele já faz uma análise do seu computador e já oferece a melhor opção para você. Clicando aqui, você entra na página de instalação, eu vou escolher aqui área de trabalho, ele já me dá o nome do instalador, e basta salvar. Ele aqui, olha, já está mostrando que já baixou, rapidamente baixou o programa de instalação. Basta clicar 2 vezes e clicando nessa Next, não é isso? Você vai ter que aceitar os termos de utilização do programa. Vai instalar no diretório que ele te indica, ou você escolhe um outro endereço para a instalação do programa. E basta esperar alguns segundos e ele vai instalar o OBS no seu computador. A sugestão aqui no final é que ele já lance o OBS Studio e é o que nós vamos fazer agora. Essa é a tela inicial que você tem quando abre o programa OBS Studio pela primeira vez. Vamos aqui diretamente a Arquivo e Configurações. Assim a gente já prepara o nosso OBS, principalmente para transmissão, numa qualidade que a gente vai escolher. Vamos escolher uma qualidade Full HD, que é de 1080p, mas vamos ver aqui algumas configurações que devem ser feitas, dependendo da máquina que você tenha, logicamente. Você tem aqui o idioma, vamos deixar isso aqui. Nessa página do geral,
Basicamente, a gente não vai mudar nada, tá? Depois você pode fazer testes de cada um desses itens, mas basicamente a gente não tem necessidade de mudar nada. Vamos aqui para a segunda aba, que é transmissão. Essa aba transmissão, você já tem algumas opções pré-definidas para onde você vai transmitir a sua live. Para o Twitch, que é um portal basicamente para jogos, para YouTube, para o Facebook, Restream, Twitter e mostrar todos. Quer dizer, se você colocar todos, você tem outras opções, mas a gente vai para personalizado. Quando a gente clica em personalizado, tem duas abas que a gente vai precisar preencher, que é o servidor e a chave de transmissão. Por exemplo, vamos fazer uma hipótese que a gente vá fazer uma transmissão para o YouTube. Então vamos lá, vou já fazer uma simulação aqui para a gente ganhar tempo. Eu vou abrir o meu canal no YouTube, vou entrar no meu canal do YouTube e aqui eu vou criar uma nova transmissão ao vivo. Assim que ele abre a página para uma transmissão ao vivo, ele já me fornece as configurações de transmissão aqui. E eu vou precisar de duas dessas linhas. Uma delas é a URL de stream, que é essa que está aqui, que é igual para todo mundo, você copia, volta lá onde está o teu OBS aberto e coloca aqui, servidor. Então você cola isso daqui. Volta para a tua página de streaming, não é isso? Do YouTube, e copia essa chave de transmissão e cola aqui na janela de chave de transmissão. Então, você já configurou dessa forma o teu OBS para transmitir para o YouTube. Vou dar aqui um aplicar. Vamos continuar aqui para depois a gente simular uma transmissão. Saída. Saída você tem um método simples, que ele escolhe para você algumas configurações, mas vamos direto para o avançado, que a gente vai definir muita coisa aqui. Na transmissão, primeiro, faixa de áudio. A faixa de áudio da tua live é a faixa número 1, então você já pode deixar aqui para transmissão. No codificador, ele já escolhe a melhor opção. Se você não tiver uma opção de placa de vídeo que seja maior do que a X264, aqui ele está me oferecendo, inclusive, a possibilidade de já usar a NVIDIA. E é o que eu vou usar. Controle de taxa de bits você deixa em CBR. E essa taxa de bits vai depender da sua conexão com a internet. Isso daqui a gente vai consultar o próprio YouTube, que tem uma tabela de taxa de bits recomendada para a velocidade que você tem. Então vamos lá. Vamos ao Google e vou colocar mais uma janela aqui. Vamos lá. YouTube, taxa de bits. Em taxa de bits no YouTube, selecionar as configurações. Aqui, olha, suporte do Google, você desce aqui. Então você vê as taxas de bits de acordo com a resolução que você quer fazer a sua live. A nossa live vai ser feita em 1080p, então vamos olhar aqui, resolução 1920 por 1080. A taxa de bits do vídeo deve estar entre 3.000 e 6.000 kbps, tá? Então vamos voltar lá. Eu estou colocando 4.500, vou dizer já por quê. Porque isso também varia de acordo, logicamente, com a velocidade de internet que você tem. Para fazer o teste de velocidade, você volta até o Google e vai lá, escreve Speed Test, que é um teste de velocidade, e você aqui, ó, vamos lá, speedtest.net, clica ali, iniciar. Eu estou com uma internet aqui que não é muito veloz, 75 MB de download, mas o que importa para a gente é velocidade de upload. Então, olha, eu tenho aqui, ó, tá me dando 7 qualquer coisa, que basicamente é 10% do que a gente tem de download. Isso é uma média, não é isso? Então ele vai me dar aqui, ó, 7,35, deu 7,34. 7,34, se eu tenho que o YouTube me pede entre 3.000 e 6.000, eu estou com uma velocidade de 7,34, eu não estou muito folgado nisso, mas eu posso fazer uma transmissão tranquilamente a 5.000. Se eu imaginar que eu deixo 10% de tolerância, seria até 5.500, mas eu estou com 7,34, então 5.000 vai ser uma velocidade boa para a minha taxa de bits. O YouTube sugere que esse intervalo de keyframe seja de 2, tá? Não deixa em 0, porque apesar de ser automático, ele trava lá, o YouTube trava a tua transmissão. Então coloca aqui esse número 2 e aqui você pode deixar isso do jeito que está.
Na aba de gravação, você vai escolher algumas coisas, como, por exemplo, o caminho onde vai ser salvo esse seu vídeo, porque agora a gente está falando de gravação. A gente falou de transmissão, que foi para o YouTube. Agora, ao mesmo tempo em que está sendo transmitida a sua live, o computador pode estar gravando esse mesmo material que está indo para a live com uma qualidade muito superior. Então aqui a gente escolhe o caminho onde ele vai gravar, a gente escolhe o formato de gravação, não é isso? Que eu sugiro que você deixe em MP4. Faixas de áudio, o 1 é para transmissão, é para live. O 2 e o 3 você pode usar para essa gravação. Codificador, ele sugere também, se você tem uma placa de vídeo um pouco melhor do que simplesmente o H264, ele te sugere já que seja feita a codificação nessa resolução. Redimensionar a saída, eu posso deixar isso desabilitado, porque na verdade eu vou transmitir e vou querer esse redimensionamento, vai ser na verdade uma redundância, porque eu vou querer em 1920 por 1080. Aqui embaixo, controle de taxa de bits, a gente pode aumentar essa taxa de bits, que não é mais para transmissão. Nesse ponto aqui é para gravação. Enquanto ele transmite nas taxas de bits que o YouTube sugere, no computador você pode gravar com uma taxa de bits muito maior. Eu posso colocar aqui 20.000, por exemplo. Então eu tenho uma qualidade de imagem e de som muito superior àquela que eu usei para transmitir ao vivo. Então eu vou ter um arquivo gravado nesse diretório onde eu escolhi o caminho com uma qualidade muito superior. Pré-definição você deixa em qualidade, perfil high, isso aqui tudo você não precisa mexer. Vamos para áudio. O áudio também você não precisa mexer muita coisa. Simplesmente você vai habilitar ou não os dispositivos que você vai usar para a sua transmissão e para a sua gravação. Por exemplo, se você tem um microfone, não é o caso agora eu estou gravando com áudio independente, mas se eu estivesse gravando já com um microfone ligado no computador externo, eu vou escolher aqui nessa lista, olha o que ele está aparecendo para mim, entrada Blackmagic Deckline, eu tenho uma placa aqui de entrada HDMI para 4 câmeras ou 4 entradas de áudio. Então, ele me dá ele não está me dando essas opções agora porque elas não estão ligadas, mas então está como padrão. Você tem outras opções aqui, dispositivos gerais de áudio que você vai configurar no momento da tua transmissão, dependendo de que áudio você use. Por exemplo, você pode usar uma interface de áudio para transmissão. Vamos dizer que você esteja gravando, vai fazer a live de uma banda, essa banda toda tem um som que passa por uma mesa de som, entra numa interface de áudio e entra no seu computador, não é isso? Então, você vai, na hora, habilitar isso daqui para transmissão. Como a gente não está fazendo ainda uma transmissão, a gente nem tem como monitorar isso aqui agora, nesse momento. E aqui você pode deixar isso tudo aqui também do jeito que está. Vamos para vídeo. Está aqui, ó, resolução base. É a resolução da tela, é o monitor que eu estou usando agora, e a resolução de saída vai ser a mesma. É recomendado que seja a mesma, porque se você faz uma escala, por exemplo, eu posso aqui diminuir, posso colocar na mesma proporção, mas eu vou ter uma perda e vou ter um uso de processamento, uso do processador desnecessário se você puder manter essa qualidade. Valores de frames por segundo, eu vou usar a transmissão em 30, então vou usar também gravação em 30, vou deixar em 30 frames por segundo. Em teclas de atalho, você pode programar aqui as melhores opções para você iniciar a gravação, terminar a gravação, iniciar a transmissão, não é isso? Para facilitar a vida, em vez de ter que ir abrindo vários menus para fazer isso. Você faz aqui uns atalhos e depois você escreve num papelzinho, enfim, até decorar. Isso daqui é uma coisa muito pessoal, cada um vai fazer o seu de acordo com as suas necessidades e facilidades. Em avançado, eu deixaria tudo do jeito que está, a única coisa que eu mudaria era a faixa de cor aqui para completo, onde ele dá uma qualidade de cor mais interessante para a sua transmissão. Eu dei aplicar, ok, pronto. A gente tem basicamente o OBS pronto com as nossas configurações já para transmitir para aquele canal do YouTube. E para isso, então, para concluir esse pedaço, essa fase, eu vou salvar o que eu fiz. Aqui, ó, eu tenho em perfil, se eu olhar aqui em cima, eu tenho perfil sem nome, cenas sem nome. Perfil, eu vou fazer um novo perfil e vou chamar de OBS Marcelo, no meu caso. OBS Marcelo, ok.
ele já me sugere um assistente de configuração. Eu não quero assistente porque eu já fiz as configurações, cancelar. Ele já me colocou aqui em cima, olha, perfil OBS Marcelo. Cenas, sem nome. Eu ainda não tenho cena nenhuma registrada, mas eu vou também já salvar a minha coleção de cenas como OBS Marcelo, também as cenas. Por que eu tenho salvar isso daqui, perfis e cenas? Porque quando eu fecho o OBS, ele reabre já nessas cenas. E se eu precisar, em uma nova transmissão, em uma nova gravação, usar as mesmas configurações, basta eu usar o mesmo perfil que agora ele já está aqui fazendo parte dessa lista, entendeu? Então, se eu vou fazer uma transmissão a 1080, né, 1080p, e em um determinado momento eu preciso eu tenho uma internet menor ainda, mais fraca, eu preciso transmitir em 720, eu fiz uma outra configuração já toda pronta para uma internet com menos velocidade, basta eu ir ali em perfil, eu recarrego tudo que eu já programei para que eu não tenha que fazer manualmente todas as vezes tudo, não é isso? Então aqui a gente tem a tela inicial já configurada para uma transmissão para o YouTube do nosso OBS. O próximo passo que a gente vai fazer agora é criar as cenas, que é a parte mais deliciosa desse programa. Vamos então colocar agora a mão na massa e preparar o nosso OBS para a nossa primeira transmissão para a internet. Você vai ver que tudo é feito de forma intuitiva, muito fácil de usar e com muitos recursos. Vamos lá? Eu já tenho aqui o meu perfil salvo, OBS Marcelo, cenas OBS Marcelo também. Então quer dizer que todas as coisas que eu preparar a partir de agora vão ser salvas no meu perfil e no meu conjunto de cenas. Vamos olhar aqui para baixo, a gente vai ver 5 colunas. Uma primeira coluna de cenas, a segunda coluna de fontes. Essas fontes correspondem a tudo que eu vou usar nessas cenas. Eu vou criar várias cenas e cada uma delas um determinado número de fontes, como imagens, vídeos, sons, captura de tela, posso colocar um navegador, quer dizer, as imagens que aparecem num Explorer, por exemplo, num Chrome, um jogo, se você quiser fazer uma live de jogo, uma tela de jogo, som do microfone, som de música, enfim, são várias fontes, você tem até íconezinhos aqui, olha, desde imagens até tela, até browsers, né, navegadores, fotografias e, enfim, câmeras. Você vai também usar webcam aqui, você vai usar câmeras profissionais aqui ligadas ao seu computador. Essas fontes vão, na verdade, fazer parte de cada uma dessas cenas que você vai programar. A gente já vai ver isso daqui a pouco. Você tem aqui um mixer de áudio, atualmente não tem nada, porque esse áudio que eu estou gravando não está passando pelo OBS, então quando você coloca ou uma fonte que tenha áudio, ele já vai aparecer aqui o áudio. Se você está gravando uma banda que tenha uma interface de áudio ligada ao computador, ele vai aparecer aqui. A gente vai ver tudo isso quando realmente estiver usando para transmissão o OBS. Aqui tem uma coluna de transições de cena. Ele está aqui me dando esmaecer, mas eu posso fazer um corte seco, esmaecer. São várias opções de transição de cena que a gente vai ter como melhorar e configurar de outra forma daqui a pouco. E aqui, por último, a gente tem uma coluna de controles, onde você, depois de programadas as cenas com essas fontes, mixer de áudio já tudo regulado, transições de cenas prontas para serem usadas, você pode iniciar a transmissão. Iniciando a transmissão, você vai enviar para o YouTube, que já está esperando o que o OBS vai transmitir, para iniciar realmente a sua live. Em iniciar gravação, você pode também, além da transmissão iniciada, iniciar uma gravação para o teu desktop, para o teu computador. Assim, você, além de transmitir uma imagem para o YouTube, por exemplo, você vai estar gravando no teu computador. A gente viu isso há pouco, né, nas configurações para onde ele vai enviar esse vídeo que vai ser criado a partir da sua transmissão. Modo estúdio me agrada muito e é para esse que a gente vai modificar agora. Configurações são as mesmas configurações que a gente viu logo no início aqui, não é isso? De áudio, de vídeo, de saída. Encerrar o OBS e você fecha o programa. Aqui embaixo você tem
live ao vivo, não é isso? O que você está transmitindo, o que você está gravando, tempo, não é isso? Tempo de transmissão e tempo de ao vivo e o uso da sua CPU. O uso da sua CPU, isso aqui é importantíssimo. Aqui está baixíssimo, lógico, eu ainda não estou fazendo uma transmissão, mas quanto menor é o uso da sua CPU, mais tranquilidade você tem com a máquina, não é isso? Se você tem uma máquina um pouco mais fraca de processador, de memória RAM, de velocidade de HD e tudo mais, você tem um uso um pouco maior dessa CPU. Se você tem uma máquina mais potente, você basicamente vai usar um mínimo, né, isso de uso de CPU. Esse uso de CPU é importante você ficar sempre observando para que ele não chegue, nunca passe de 70%, 80%, porque senão você pode até ter a sua transmissão bloqueada pela máquina sua, não pela internet. 30 frames por segundo é o que a gente escolheu nas configurações. Vamos lá. Modo estúdio, olha o que acontece quando eu clico em modo estúdio. Ele passa de uma janela, vou sair do modo estúdio, de uma janela inicial que o OBS te dá para duas janelas. Isso é o quê? Eu tenho aqui uma janela de prévia, que é o preview, e tenho uma janela do live, que é o programa, não é isso? Então, essa janela da direita, quando eu dou iniciar gravação ou iniciar transmissão, ele simplesmente vai gravar o que está nessa tela da direita. E nessa tela da esquerda seria uma prévia, seria o que eu vou preparar para colocar no ar no live. Vamos lá fazer uma cena que a gente vai entender agora isso. Então vamos lá. Vou preparar uma cena aqui. Então vamos imaginar que a gente vai fazer a live de um vídeo sobre o Rio de Janeiro, não é isso? Vou fazer uma transmissão sobre o Rio de Janeiro e eu vou preparar aqui então uma cena inicial que é antes da live começar. Então vamos lá, eu vou primeiro renomear aqui, vou chamar de cena 1 em instantes. Quando a gente faz uma transmissão ao vivo, é legal a gente ter uma cena em instantes, porque antes da live realmente começar, a gente coloca umas imagens já para preparando o público, não é isso? Quem vai se conectando ao canal vai vendo lá alguma imagem já relacionada à live. Então vamos lá, na cena 1 eu vou adicionar inicialmente um background, né? Uma cena de fundo, que vai ser uma foto. Vamos lá, eu vou escolher uma imagem, eu vou chamar de fundo, ok, ele vai me abrir aqui aonde ela pode estar. Eu criei já na área de trabalho uma pasta com várias imagens. Vamos dizer que eu vou usar essa imagem daqui de Ipanema, ok? Praia de Ipanema, abrir. E dei o ok. Dei o ok, essa imagem está um pouco menor do que a tela minha. Eu clico com o lado direito do mouse, venho aqui para transformar, ajustar a tela. Ok, essa imagem, se eu tivesse já transmitindo, iniciando a transmissão, mandando para o YouTube, ela ainda não estaria sendo enviada. Por quê? Porque ainda está em preview. Para eu mandar essa imagem realmente para a minha transmissão, eu tenho que fazer uma transição ou cortar para cá. Ok, essa imagem já estaria lá no YouTube. Já estaria lá no YouTube entrando. Mas vamos colocar mais coisas de informações aqui. Vamos lá, vamos criar mais uma imagem que eu vou colocar aqui em cima, que é essa imagem aqui de um logo. Vamos dizer que eu criei um logo da minha empresa, da minha produtora, enfim. E eu vou colocar aqui um logo no centro da tela. Posso até colocar aqui transformar, centralizar a tela. Legal, posso colocar maior um pouco. Vamos dizer, vamos colocar um logo aqui. Clico centralizar a tela. E agora eu tenho aqui esmaecer. Esmaecer é fazer uma fusão, não é isso? É um fade, não é isso? Se eu fizer um esmaecer agora, essa imagem que está em cima do background, que eu chamei agora, eu posso até renomeá-la. Vamos renomear, vou escrever aqui logo. Eu quero que ela entre em cima da imagem de fundo. Então, se eu fizer esmaecer, ela entrou com a velocidade de 300 milissegundos. Nossa, entrou muito rápido, eu não queria que entrasse tão rápido. Então eu posso criar novas transições. Eu vou criar uma com 1500 milissegundos e também vai ser esmaecer. Já faz parte aqui do meu menu. Então vamos dizer que eu vou tirar o logo. O preview agora está sem o logo. Quer dizer que se eu der esmaecer 1500, essa imagem sem o logo vai se sobrepor a essa. Vamos lá.
Então, esmaecer 1500. Olha, desapareceu e apareceu a imagem sozinha. Então, vamos lá. Vamos criar mais uma imagem aqui de... Vou chamar de texto em instantes. Texto em instantes. Ok. E eu vou explorar aqui, vou achar aqui o meu texto em instantes. Está aqui, ó, em instantes. Esse em instantes, ele veio lá em cima. Eu vou dar um ok, eu vou colocar aqui um em instantes. Olha, eu tirei o olhinho aqui, a visualização do logo. Meu logo está ali, então eu vou colocar o texto em instantes, vou colocar, quer dizer, o logo continua ali no mesmo lugar, esse em instantes desce um pouquinho. Enfim, agora eu estou preparando aqui, eu posso mexer neles todos, texto em instantes. Eu vou esmaecer em cima da imagem que já está sendo transmitida, nesse caso, na simulação. Agora eu vou entrar aqui, olha, em instantes. Né? Em instantes, mas eu posso também criar até outras coisas. Vamos dizer aqui, vou criar uma outra imagem. Vou pegar uma outra imagem que eu vou usar, que eu já preparei um texto, que é essa que está aqui, ó, transmissão ao vivo com o OBS Studio. Se eu entro com ela aqui, aí eu preciso redimensionar um pouco essas coisas aqui para não ficar muito confuso. Né? Essa imagem, como está muito em foco, eu vou criar mais uma imagem, vou colocar uma imagem, vou colocar fundo 2. Estou dando exemplos de uso de imagens fixas, não é isso? Vou colocar uma aqui que eu tenho desfocada de um estúdio. Beleza, ok. Ué, apagou tudo? Não, é porque quando ela entra em cima. E o OBS usa, igual ao Photoshop, layers, né? Isso, camadas. E a leitura é sempre de cima para baixo. Então, para ela ser fundo, eu tenho que descer para o fundo. Entendeu? Então, olha aqui. Olha o que seria uma coisa talvez interessante de você colocar para abertura da tua live, alguns minutos antes de ela entrar no ar. Olha lá, transmissão ao vivo com o OBS Studio em instantes. Vamos preparar então agora a nossa primeira live, essa interface do OBS, quando você abre, não é isso? A gente já viu isso anteriormente. Primeira coisa que eu vou fazer é passar para o modo estúdio. Assim eu vou ter aquelas cenas de preview, da prévia, e o que vai ser o programa, não é isso? Que é o que vai estar sendo, na verdade, transmitido para o YouTube. Vou criar aqui já algumas outras transições. Eu tenho aqui o corte seco e eu tenho uma fusão de 300 milissegundos. Vou criar mais duas fusões aqui. Uma com 1000 milissegundos, esmaecer, ele já entra aqui no meu menu, e vou criar mais uma com 1500. Então isso daqui são mais duas opções que eu vou ter de fusão mais lentas. Ele me oferecia simplesmente de 300, eu criei mais uma de 1000, que é 3 vezes esse tempo, e outra mais 50%, 1500 milissegundos. Eu não tenho ainda nenhuma fonte. As cenas também, eu tenho aqui uma opção de primeira cena, sem fontes ainda, então eu vou criar agora uma simulação de uma live, como se eu fosse criar uma live, e a gente vai transmitir para o YouTube. Já fiz aquele salvamento, como eu disse para vocês, de perfil, chamei de OBS Marcelo, e coleção de cenas OBS Marcelo. Eu pluguei no meu computador, eu tenho uma placa de captura para 4 câmeras. Eu pluguei 2 câmeras. Se você tiver uma webcam, pode ser uma terceira fonte de câmera. Eu não tenho uma webcam nesse computador, mas eu tenho 2 câmeras externas HDMI ligadas a uma placa de captura da Blackmagic. Então a cena, por exemplo, essa primeira cena que ele me oferece aqui, eu já vou renomear para câmera 1. E vou, nas fontes, adicionar um dispositivo de captura de vídeo, que eu vou chamar de câmera 1. Vou procurá-la. Ele já me dá aqui as opções. Olha, a placa Blackmagic, que tem 4 entradas, ele já está me dando aqui a entrada 1. Na verdade, essa câmera 1 é essa câmera que está aqui, é a câmera que está vindo para o meu rosto. Então, eu vou primeiro simplesmente adicioná-la, tá? Essa é uma câmera que você está vendo um fundo verde, porque eu vou usá-la com chroma key.
eu vou eliminar esse verde do fundo. Daqui a pouco a gente faz isso, mas primeiro eu vou adicionar uma nova câmera. Então, em uma outra cena, vou criar uma outra cena para a segunda câmera. Criar aqui, vou chamar de Cam 2. Essa câmera 2 também vou adicionar da mesma forma, captura de vídeo. Eu vou chamar de câmera 2. É uma câmera que eu coloquei na minha janela lá fora. Coloquei na janela mostrando o trânsito. Agora são 11h30 da noite, meia-noite. Enfim, não tem muito trânsito, mas eu vejo aqui um posto de gasolina com certo movimento. Essa é a minha câmera 2. Então eu tenho a câmera 1 e eu tenho a câmera 2. Já estou trocando de uma cena para outra. Vou criar também, junto com essa câmera, principalmente essa câmera de chroma, vou criar algumas coisas adicionais que eu vou querer que entrem no meu quadro, não é isso? Tanto na câmera 1 quanto na câmera 2. Por exemplo, eu quero que tenha aqui em cima, no cantinho da tela, um logotipozinho meu de um programa que eu vou fazer. Eu criei um logo, não é isso? Fiz até uma simulação já de um logo. Vamos criar aqui então, nessa própria câmera 1, vamos colocar na câmera 2 que tem mais movimento aqui, eu vou criar uma imagem. Vou procurar imagem, onde eu tenho aqui no meu computador o logo. Olha, BR logo, aqui um logozinho, um logo branquinho. Beleza, ok. Ele veio num tamanho muito grande. Eu vou colocar aqui, olha, transformar, ajustar a tela. Ainda está grande, mas eu posso aqui, ó, controlar o tamanho dele e vou colocar ele ali no cantinho. Colocar no cantinho esquerdo ou aqui embaixo. Pronto, aproveitar que tem esse preto aqui, dessa imagem, vou colocar esse logo no cantinho aqui. Então, essa imagem, vou renomear para logo. Logo. Essa imagem logo, eu posso também usar quando eu for usar a minha imagem de chroma key. Vamos passar para a câmera 1. Vamos já resolver esse problema do chroma. Vamos eliminar esse verde. Você já sabe que o chroma key funciona eliminando uma cor, ou verde, ou azul, ou qualquer outra cor que você selecione. Os mais usuais são o verde e o azul. Eu tenho aqui um microfone aparecendo um pedaço dele, também vou eliminar isso. Como é que eu já elimino isso daqui? A minha janela, você está vendo aqui, que é 1080 por 1920, mas clicando aqui, apertando a tecla Alt, eu já diminuo, olha, já corto fora o microfone da minha cena. Ah, mas se ficou fora de centro, calma, a gente pode até já cortar do outro lado também, porque eu não vou me mover, eu vou ficar aqui, então eu posso ajustar esse fundo para que quando eu remova o verde agora, eu não tenha cortes por fora, não é isso? Que não vão ser necessários para a minha imagem. Então agora aqui, o que eu vou fazer nessa câmera 1? Eu vou aplicar um filtro, tá vendo aqui? Um íconezinho de filtro. Se você não tem ainda esse íconezinho preso aqui, basta clicar com o lado direito do mouse, filtros, e você abre essa janela. Nessa janela, você tem a opção aqui de filtros de efeito. Vou clicar com mais, e eu tenho aqui um Chroma Key. Chroma Key, ok. Já me aparece o fundo verde eliminado. Ele me deu de um preset que ele já tem, ele já identificou que o meu fundo é verde e já eliminou o meu fundo. Eu dou um fechar aqui e você está vendo que eu já estou recortado no fundo. Não é isso? Eu estou com fundo preto porque, na verdade, eu só eliminei o verde. Nesse momento, eu posso até já deslocar essa minha imagem para o lado esquerdo aqui. Vamos dizer que durante a transmissão, eu vou aparecer ali, algumas vezes que eu vou aparecer, do lado esquerdo. Beleza? Então, na câmera 1, que é a minha câmera de rosto, eu também quero aquela imagenzinha do logotipo. Como é que eu vou fazer? Eu posso, de novo, fazer o processo, adicionar uma imagem, ou posso passar para a câmera 2, já vou para esse logo aqui, eu copio esse logo, vou para a câmera 1 e, com o lado direito do mouse, eu colo a referência. Então, olha, eu tenho o mesmo logo nas duas imagens, de câmera 1 e câmera 2. Então, se eu corto de uma câmera para outra, eu estou aqui em preview, tá? Isso aqui, se eu estivesse transmitindo agora para o YouTube, nada estaria sendo transmitido, tá? Eu estou fazendo aqui só a criação de cenas e estou vendo no preview como é que elas ficariam.
ok? Então eu tenho o logo nas duas cenas, então se eu cortar de uma cena para outra, não me some o logo, ok? Então isso é importante, porque quando você prepara as cenas, se você vai mudar de câmera, por exemplo, mas tem, como exemplo agora, o logo, e ele tem que estar em todas as cenas, você tem que aplicar como fonte em todas as cenas que você vai usar o logo, ok? Mas, por exemplo, se eu estou nessa cena aqui da câmera 1 e eu quero retirar o logo sem mudar para outra câmera, basta eu ir a esse olhinho, tem um olhinho aqui, olha, você está vendo na tela, tem um olhinho, se eu retirar esse olhinho, ela some, não é isso? Então você adiciona ou você remove. Vamos agora nessa câmera 1 também colocar um background, não é isso? Vamos dizer que eu estivesse num switcher, né, de um estúdio, e eu vou colocar agora uma outra imagem, além do logo, é uma imagem que eu vou chamar de BG Switcher. Não é isso? Que é a mesa de controle de um estúdio de gravação. BG Switcher, ok. Eu tenho uma foto já separada de desfocado um switcher. Beleza, coloquei aqui. Ué, sumiu a minha imagem? Lógico. Por quê? A leitura dele é de cima para baixo, então eu tenho que descer e eu apareci ali, não é isso? Por que que o logo não está aparecendo? Porque o olhinho dele aqui está apagado, então eu vou adicionar o logo. Então eu já tenho essa imagem, vamos dizer, eu estou num estúdio, já posso preparar que eu estou num estúdio e eu vou chamar, vamos ver como está o trânsito agora, bababá, vamos lá, vamos ver imagens ao vivo do trânsito. Aí eu passo para outra câmera. Vamos fazer essa simulação como se a gente já estivesse realmente colocando isso no ar. Vamos lá, então eu vou fazer um corte. Pronto, eu já estou no ar. Eu estou no ar com o meu switcher ali atrás, que pode ser um vídeo, a gente vai fazer agora um teste com vídeo rodando. Tem o meu loginho ali no canto, logo pequenininho. E eu vamos ver agora como está a transmissão, como está o trânsito no Rio. Olha, câmera 2 eu já preparo, como eu disse para vocês, aqui é um preview. Eu já preparei a câmera 2, é isso aqui que vai entrar agora? É. Então vamos ver como está o trânsito no Rio. Vou fazer uma passagem, uma fusão de 1000 milissegundos. Vamos lá, mostra a imagem. Então, olha aqui. Eu saio de quadro, entra a câmera, que está já programada com a cena da câmera 2, não é isso? A câmera 2 é essa daqui, ok? Então, por exemplo, volto para a câmera 1 e eu quero agora dar o crédito para o meu nome, não é isso? Então aqui, eu vou até tirar esse logotipozinho daqui, vou colocar em cima porque vai entrar um crédito aqui. Então vamos dizer, volta para mim e o logotipozinho muda de posição, sem nenhum problema. Você pode escolher, eu escolho na verdade sempre o canto de cima, né? Eu aproveitei essa parte escura daqui, mas vamos dizer que nessa câmera 1, na câmera 1 agora, eu quero que durante a minha fala entre um vídeo, uma animaçãozinha que eu criei, que está aqui, deixa eu procurar, fonte de mídia, é uma animaçãozinha, que também vai entrar em Chroma, que é essa animaçãozinha aqui, ó, nome do convidado. Ele não está me mostrando aqui, mas é uma fonte de mídia, que eu vou aplicar um filtro, também de Chroma aqui. Ok, fechar. Quando eu dou 1000 milissegundos, olha lá, é como, aqui entra meu nome, entra o nome do convidado, você já pode preparar isso aqui também, entra o nome, informações com o nome do convidado, isso é uma animaçãozinha que ela vai sair, quando ela sai, você já tira o olhinho que ela não vai entrar em loop, não vai se repetir. Ok, então a gente já tem aqui uma base, vamos ver aqui, eu queria agora também rodar um vídeo. Então eu vou criar uma outra cena que eu vou chamar de vídeo. Vídeo praia. Deixa eu colocar em letra maiúscula para ficar igual aos outros. Praia. Praia, eu chamei a cena de praia, então eu vou agora adicionar uma fonte de mídia, que é um vídeo, que eu vou procurar aqui, essa daqui, olha, um voo de drone da praia, que se eu colocar para cá, você vai ver imagens da praia na Barra da Tijuca, enfim, é um videozinho, que eu vou inclusive colocar nas propriedades dele, para ele fazer um loop. Ele é um vídeo de 1 minuto e meio, 2 minutos, então, quando eu coloco em loop,
Ele acaba e começa de novo, não é isso? Para não entrar uma tela preta. Gostaria muito que tivesse o logotipo repetindo nessa cena. Então eu vou copiar o logotipo e na cena da praia eu vou colar a referência. Então ele vai aparecer lá, já está aparecendo ali o logotipozinho, ok? Então agora com essas 3 ceninhas que a gente criou, da praia, do meu rosto e do trânsito, não é isso? Então a câmera 1 sou eu com um background de estúdio. Na câmera 2 eu tenho o... Vamos subir também esse daqui, é só eu fazer um colar aqui. Vou colar, ele sobe, esse daqui de baixo eu tiro. Vou retirar, sim, deixar ali em cima o logo. Eu tenho essa outra imagem aqui. E vou até adicionar mais uma coisa aqui, quer ver? Só para a gente ilustrar e colocar mais uma coisa, vamos colocar aqui um QR Code. Vou colocar um QR Code, que isso é uma coisa muito comum nas transmissões hoje de live. Eu vou colocar aqui um QR Code que eu já preparei. Na verdade é um QR Code do meu site, tá? marceloribeiro.com. Se você adicionar, se você trouxer o seu celular até aqui e colocar... é isso, um leitor de QR Code, você vai para o meu site. Enfim, então eu tenho essa cena minha, que eu também posso repetir o QR Code nela. Aqui eu tenho o QR Code, que eu copio, vou para a câmera 1, e também na cena da câmera 1 eu colo o QR Code. E o QR Code, que QR Code é esse? Não é isso? Aqui está simplesmente escanear, não é isso? Então vamos adicionar mais um texto. Agora eu quero adicionar um texto diretamente do OBS. Então olha aqui, texto. Eu vou adicionar aqui texto QR Code. Você pode também, eu já estou trazendo em transparência de lá do Photoshop as cartelas prontas, mas você pode criar um texto aqui. Olha aqui, texto. Então ele vai me dar aqui www.marceloribeiro.com. Aí eu venho aqui, ó, escolho a fonte, escolher fonte, não quero Arial, quero escolher uma outra fonte, vamos ver uma fonte mais bonita, sei lá, vamos ver essa daqui, beleza. O tamanho não importa agora, porque você vem aqui, olha, e redimensiona o tamanho que você quer para sua fonte. Tá imenso, vamos ver, vamos colocar aqui pequeno, vamos ver desse tamanho, opa, ok, a linha ali. Então você tem como fonte um texto, não é isso? Que você também pode aplicar. Ele está aqui, texto, eu copio, eu volto para a câmera 2 e colo. Então ele também vai aparecer na câmera 2. Trocando da câmera 1 para a câmera 2, eu tenho também o QR Code com o endereço. A cena da praia não está em loop, vou colocar em loop. E agora sim, ela está sem o QR Code. Vamos também colocar o QR Code na cena da praia. Então, o QR Code e o texto eu vou copiar. E na cena da praia eu vou colar. QR Code. O QR Code ficou pequeno. Enfim, a gente chega ao tamanho, ajusta a tela. Então agora, nas 3 cenas, eu tenho o QR Code. Agora que a gente já conhece um pouquinho de como preparar essas cenas no OBS Studio, vamos fazer a nossa primeira transmissão. Vamos fazer um teste já com uma transmissão para o YouTube. Vamos ver como funciona. Então vamos agora para o YouTube para fazer a transmissão disso que está aqui. Então vamos lá. Por exemplo, essa cena da câmera 1, eu vou colocar ali live, não é isso? É como se eu tivesse, na verdade, agora com isso daqui transmitindo. Mas ainda não iniciei a transmissão. Para iniciar a transmissão eu vou clicar aqui. Mas antes disso, eu vou ao YouTube já preparar essa transmissão. Porque você está lembrado que eu vou precisar aqui em configurações, em personalizado, colocar 2 linhas que eu vou pegar lá no YouTube. Vamos lá para o YouTube, vou abrir aqui o YouTube.
Já estou no meu canal do YouTube, então eu vou aqui, olha, criar transmissão ao vivo. Vou criar uma transmissão ao vivo. Ele vai me dar configurações da transmissão, que é o que eu preciso, na verdade. Eu vou precisar daquelas 2 linhas. Eu espero 1 minuto e aqui, olha, ele me dá URL de stream e chave de transmissão. Essa URL de stream é igual para todo mundo, mas eu copio, volto para o OBS. É esse que está aqui, ó, servidor. Eu colo aqui, copiei lá, colei aqui, Ctrl V. Volto para o YouTube. E essa chave de transmissão, que é só minha, se eu vou copiar, ela até está escondida, porque se alguém pegar essa chave de transmissão, ela vai transmitir pelo seu canal. Mas eu copio essa chave e colo. Aplicar, ok. Quando eu estou no YouTube, ainda no YouTube, ele está aqui, olha. Conecte um software de codificação para fazer uma transmissão ao vivo. Então ele está esperando, que no caso nosso é o OBS, ele está esperando que me envie as imagens com essa chave de transmissão para que ele realmente gere isso e transmita. Eu coloquei aqui como não listado, porque como é uma coisa de teste, é interessante você colocar privacidade não listado ou privado, porque senão todos os teus contatos que têm o sininho vão receber que você está fazendo uma transmissão ao vivo e vão se conectar e, na verdade, você está fazendo um teste, você está fazendo um tutorial. Assim, simplesmente você consegue acessar, ou quem tiver o link, no caso do não listado. Então, eu volto agora aqui para o OBS e vou tanto iniciar uma gravação, vou iniciar gravação, transmissão, já coloquei as chaves, saída, tudo certo, avançado, geral, aplicar, ok. Então aqui eu vou iniciar gravação, já começou a gravar, aqui embaixo você pode ver aqui, olha, o reloginho de gravação, e o uso de CPU está a 1,9, 30 frames por segundo, está ótimo. Então, eu vou iniciar a minha transmissão. Iniciei a transmissão. Iniciando a transmissão, ó, ele me dá um live aqui, 2, 3 segundos. Eu tenho um tempinho de retardo até chegar ao YouTube. E olha aqui, ele vai, daqui a pouco, aparecer a imagem aqui, como não listado. Vamos esperar um pouquinho. Essa imagem que está aqui é a que vai aparecer. Olha, já estou ao vivo no YouTube. Já estou ao vivo no YouTube. Vamos lá, vou preparar essa cena 2. Mas antes disso, ainda enquanto eu estou falando, vamos dar uma conferida no YouTube. Eu vou aqui pegar o endereço, vou entrar aqui de novo no YouTube e vou aqui para o meu YouTube Studio e ver aqui conteúdo. Em conteúdo, eu vou ver o ao vivo e estou transmitindo ao vivo. Está como não listado, então eu vou clicar aqui, olha, detalhes do vídeo. Eu tenho aqui o endereço de onde eu estou transmitindo. Vou copiar esse endereço e vou colar no navegador para que eu veja ao vivo o que está aparecendo. Lógico, o que eu estou falando aqui agora só vai aparecer ali daqui a uns 15, 20 segundos. Mas eu tenho aqui transmissão ao vivo, uma pessoa assistindo agora, que sou eu mesmo. Eu tenho aqui a real transmissão para o YouTube. Se eu voltar lá na minha página de transmissão, eu vou ver aqui, olha, dados do Analytics, eu vou ver integridade de transmissão, excelente. Volto para o OBS e faço aqui uma fusão. Por exemplo, vou fazer uma fusão aqui para essa outra imagem. Vou voltar lá para o YouTube. Eu vou ver aqui que aquela fusão vai entrar daqui a pouco aqui, quer ver? Tem o atraso. Já troquei lá no OBS, mas ele vai entrar aqui daqui a pouco. Olha, entrou aqui, não é isso? E se eu for ver o resultado da transmissão, ainda demora um pouquinho mais. Olha aqui a fusão, entendeu? Eu fiz lá atrás, tem o delay todo do YouTube. Vou colocar agora uma cena da praia e começa essa cena da praia. Vamos ver aqui no próprio YouTube, já na transmissão. Eu já estou transmitindo, tá tudo certo com a minha transmissão. Eu estou transmitindo aqui, vai haver uma fusão para a imagem da praia daqui a pouco. Você vai ver.
Olha aí, já está rodando a imagem da praia. Então, essa é a transmissão para o YouTube. Na hora que você for terminar a sua transmissão, aí você clica aqui em encerrar transmissão. Ali, olha, já encerrou a transmissão. Então, eu já posso encerrar a transmissão, encerrar. Beleza, encerrei. Se eu for lá para a minha imagem, ele vai daqui a pouco entrar a tela preta. Você tem que terminar a sua transmissão. Aqui estamos novamente na página inicial do OBS Studio. Vamos preparar uma transmissão simultânea. No nosso exemplo aqui, vamos usar o Facebook e o YouTube. Então vamos lá. Vamos primeiro baixar um plugin. A gente vai precisar de um plugin de multiplataforma. Então eu vou para o Google, vou colocar aqui OBS Multi. Ele já me deu Multi RTMP. Se eu colocar Multi RTMP, ele já vai dar aqui, ó, RTMP Streaming ou múltiplo RTMP. Está aqui a segunda opção no OBS Project. Ele vai me dar um plugin para eu instalar no OBS para que ele me permita programar várias chaves de stream para diferentes locais. Então eu venho aqui, Go to Download, ele vai me abrir um fórum, porque na verdade isso daqui, esse Sorayuki, né, um sobrenome japonês, foi quem desenvolveu esse plugin e disponibilizou isso aqui. Então eu tenho aqui uma opção Multi-RTMP Zip, clico nele e vou baixar isso para a área de trabalho ou para uma pasta, salvar. Já salvou aqui, vou olhar, mostrar na pasta, está aqui ele, OBS Multi-RTMP, um arquivo zip, que eu vou pedir para ele abrir dentro de uma pasta. Ele vai criar uma pasta para mim e vai abrir aqui, olha, abriu. OBS Multi-RTMP. Se eu olhar aqui dentro, eu tenho um setup. 2 cliques do mouse. Já instalou, fecho. E agora eu volto para o OBS. Quando eu volto para o OBS, eu vejo que ele me criou uma outra coluna, uma nova coluna que não estava na instalação original do OBS, que é o Multi-RTMP Stream. Adicionar novo destino. Então eu vou colocar aqui agora configurações para o YouTube e para o Facebook. Vamos lá, adicionar novo destino. Vou chamar aqui, como eu estou fazendo isso na minha página, esse exemplo, Marcelo YouTube. Vou colocar as configurações do servidor e a chave de stream aqui, que eu vou obter onde? Lá no YouTube. Então eu volto ali para o meu Google, vou entrar na página do YouTube, no meu canal do YouTube, e vou programar uma transmissão ao vivo. Programando uma transmissão ao vivo, ele já te dá aqui, ainda antes da transmissão acontecer, a chave de transmissão e a URL de stream. Vou começar com a URL de stream, copio, volto para o OBS Studio, está aqui, ó, servidor, colo, volto lá para o YouTube, copio a chave de transmissão e colo aqui na chave RTMP. Configurações de vídeo, configurações de áudio, eu deixo aqui, obter do OBS, porque eu já fiz uma configuração de áudio e vídeo através desse link de configurações. Então, durante a transmissão, ele vai usar as configurações que eu já escolhi no próprio OBS. Dei OK, está pronto para iniciar a transmissão pelo YouTube. Já vou adicionar aqui, então, o Marcelo Facebook, porque eu também quero transmitir simultaneamente para o Facebook. Vou até o Facebook, a página do Facebook, a minha página do Facebook. Então, coloco lá a minha página do Facebook e vou preparar um vídeo ao vivo. Um vídeo ao vivo, ele também vai me dar a chave de transmissão. Eu vou querer aqui, ó, usar a chave de stream. Cliquei aqui, ele me deu o URL do servidor e chave de stream. Então vamos lá, URL do servidor, copiar, volto para o OBS, colo, vou pegar agora a chave de stream, copiar, volto para o OBS e colo.
Então eu tenho as configurações agora do Facebook. Vou usar configurações de vídeo e de áudio direto do OBS. Dei OK. Eu tenho já prontos, programados, né, como destino, o YouTube, o Facebook. Eu posso colocar outros canais também, inclusive aqui. E no momento da transmissão, para o canal que eu quiser transmitir, basta clicar no iniciar. Vamos fazer realmente uma transmissão para esses dois canais, para o canal do YouTube e para o canal do Facebook. Vamos criar uma cena. Vou deixar como cena 1, vou colocar algumas fontes. Vamos lá, vou pegar, por exemplo, uma fonte de mídia. Algum vídeo que eu tenha lá na minha pastinha temporária. Vamos lá, explorar. Área de trabalho, OBS. Tenho aqui uma imagem de drone, por exemplo. Vou deixar em loop. OK. Então, ela está aqui na cena 1. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, eu já vou estar vendo umas imagens de drone rodando. Vou colocar mais uma fonte. Vou colocar uma imagem, por exemplo, uma imagem por cima, que vai ser um layer. Eu vou colocar QR Code. A gente já criou isso nas outras transmissões, mas vamos usar aqui nessa para a gente fazer esse teste. Então, está aqui o QR Code. OK. Ele entrou aqui no preview, ainda não está na imagem do programa, porque, logicamente, olha, e aqui ó, vai acontecer uma coisa. Se você notar, eu preparei esse QR Code, mas ele está em cima da imagem, isso aqui, por isso que é legal a prévia, o preview. Então, o que eu posso fazer? Eu posso deslocar para o lado direito, onde não tem logotipo, onde não tem nada. Então, eu estou preparando o QR Code para entrar em cima da imagem. Então, se eu fizer agora um esmaecer aqui, ele já entra do lado direito, né? Isso daqui simplesmente é um QR Code para visitar o meu site, né? marceloribeiro.com. E eu posso colocar depois outras imagens. Vamos colocar um logotipozinho rodando, aquele logotipozinho que a gente criou, ou um logotipo fixo. Vamos lá. Vou botar uma imagem fixa. Vou procurar aqui uma imagem fixa. Aquele logotipo, olha, um logotipozinho aqui. Abrir. Deu OK. Ele vem grande e eu também posso escolher onde eu quero colocar o logotipo, modificar o tamanho. Enfim, pode entrar aqui no cantinho. Vou botar ele aqui no cantinho em cima. Menorzinho. Beleza. Se eu fizer já um cortar, ele está ali. Vamos preparar agora também uma outra cena. Vamos preparar a cena 2. Vou chamar de cena 2. Nessa cena 2, a gente vai colocar um outro vídeo. Não vou abrir câmera agora, mas eu vou colocar já um vídeo pré-gravado. Explorar. Vamos colocar... Ali eu coloquei drone 3, vamos colocar uma outra imagem de drone. Drone 2. OK. Em loop. Dei OK. Se a gente olhar a cena 2 e eu cortar, eu já venho para essa cena. Aí eu digo assim, peraí, essas coisas que estão ali, o logotipozinho, o QR Code, se eu quiser também nessas imagens, eu posso voltar para a cena 1, essa imagem, o QR Code aqui, eu posso copiar, vou para a cena 2 e colo. Colar. Referência. Já colou aqui o QR Code e vou fazer a mesma coisa para a imagenzinha do logo. Clico com o lado direito do mouse, copiar, vou para a cena 2 e faço colar referência. Então, se eu cortar da cena 1 para a cena 2, esmaecer com 1000, olha, ele faz fusão de um vídeo para o outro. Ele não está me mostrando o vídeo aqui, mas ele faz fusão de um vídeo para o outro. E eu tenho aqui a cena 2. Então já temos aqui um vídeo preparado para transmissão. É isso? Vamos fazer mais um teste aqui. Vamos colocar um texto, que eu vou colocar texto. Opa, com X, texto. OK. Ele já me abre aqui. Então, vamos lá. Teste de transmissão. Opa. Transmissão simultânea. Teste de transmissão simultânea. Teste de transmissão. Aqui eu mudo a linha. Simultânea. OK. Vamos escolher uma fonte. Que não seja um Arial. Vamos escolher uma fonte
diferenciada. Ok. Dei ok. Então aqui eu posso escolher o tamanho. Opa, cliquei na outra imagem. Teste de transmissão simultânea. Legal, ok. Então se eu fizer agora um esmaecer, ele vai aparecer aqui. Posso colocar um pouco mais para baixo aqui. Ok? Então vamos lá. Então agora eu vou fazer uma transmissão real disso que está aqui. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou iniciar minha transmissão aqui. Inicio a transmissão, está conectando. Depois que eu iniciar a transmissão aqui, é que eu escolho para onde eu quero mandar. Antes eu só quero confirmar se essa transmissão aqui está como público. Eu vou trocar, vou colocar para somente eu. Transmissão no Facebook. Porque senão, quem está assistindo o meu canal vai assistir esse teste. E a gente só está fazendo uma simulação. Vou agora para o YouTube e vou ver se essa transmissão que eu estou fazendo está como não listado. Não listado, ok. Então o que eu tenho aqui? Já tenho aqui um preview do que já está rolando lá. Aguardando o vídeo ao vivo. O vídeo ao vivo, deixa eu ver se eu dei o iniciar no Facebook. Conectando transmissão. Então, olha lá, vamos ver agora aqui. Ele deve conectar aqui embaixo no cantinho. Você já deve ver o vídeo daqui a pouco. Se eu for para a página do YouTube, vamos lá, vamos abrir uma nova guia com o YouTube. YouTube, vou para o meu canal. Aqui no meu canal, vou até para o YouTube Studio. Vou colocar aqui conteúdo ao vivo. Olha aqui, ao vivo. Eu estou ao vivo agora, como não listado, mas se eu clicar aqui, ele abre a transmissão minha, inclusive com o link do vídeo. Como está não listado, se eu abrir e se eu passar esse link para alguém, olha, ele tem até áudio. Vou baixar um pouquinho o volume. Então ele é um teste de transmissão simultânea. E agora eu vou lá para o OBS. Então para o OBS, por exemplo, eu vou trocar para a cena 1. Troquei para a cena 1. Fiz um esmaecer, vai sair o texto. Então olha, vamos ver no YouTube quanto tempo demora. Vai passar para o outro vídeo e vai sumir, desaparecer o texto escrito teste de transmissão. Então já está transmitindo para os dois locais. Se eu olhar aqui no Facebook, ele já está transmitindo para o Facebook. Então eu estou aqui no OBS, transmitindo agora sem o texto. Se você olhar aqui, todos os dois estão transmitindo. Eu posso parar a transmissão ou do YouTube ou do Facebook. Vou trocar a cena, vou passar para essa cena que está no preview, esmaecer. Olha, ele entrou teste de transmissão. Agora eu vou lá para o Facebook. Estou vendo aqui, ele está transmitindo, mudou o vídeo, ele vai mudar daqui a pouco, vai entrar a legenda. Tem sempre aquele delay, né? Isso tem o atraso de uns 20 segundos. Olha, já mudou o que eu tinha mudado lá atrás. Na transmissão ele mudou. Aqui eu vou olhar, agora eu vou ver o YouTube. O YouTube, eu tenho aqui um preview da transmissão do YouTube, está transmitindo ao vivo. Logicamente, para você ter uma boa transmissão simultânea, você precisa ter uma banda de internet, de upload, que some as duas transmissões. Se você tem 6 ou 7 kilobytes por segundo, você tem que ter 12, 13, 15, pelo menos, para você manter fluida a sua transmissão e o seu vídeo não criar problemas de travamento. Vamos voltar lá para o OBS e agora a gente para mais o YouTube. Eu já tinha parado o Facebook e acabamos aqui interrompendo a transmissão com o uso do OBS Studio. Agora é hora de colocar toda a sua criatividade na produção dessas cenas para as suas lives.
Faça testes, faça experimentos, não só de transmissão, mas também experimentos com a produção das cenas, usando câmeras, usando QR Codes, usando transparências, usando arquivos que vêm do Photoshop como layers, usando animação, chroma key. Você tem inúmeras possibilidades. O programa é muito potente, é muito intuitivo, fácil de usar e o resultado é tranquilo. Ele não ocupa muito a CPU da sua máquina, ele é um programa leve e ele é um programa potente. Olha, a criatividade é o que vai fazer o diferencial na sua live. Espero que você tenha gostado e espero que a gente se encontre por aí nas nossas transmissões de ideias para o mundo, ok? Um abraço e até breve.